Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre poderoso poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Vamos dar início agora ao livro de Neemias, este homem que foi tão afamado em meio às histórias bíblicas, um homem que fez diferença nessa humanidade. E assim nós precisamos entender, compreender a motivação que está na sua alma e no seu coração, o como Deus ele se agradou, como Deus foi com ele. E aqui está. Neemias capítulo 1, também vou ler hoje o capítulo 2. Palavra de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estavam na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. E eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. E lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Olha que oração linda que Neemias estava fazendo. E esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, lhe concedendo a benevolência deste homem. E nessa época eu era copeiro do rei. Olha só que lindo Neemias relatando quando ele ouviu como estava a cidade dos seus pais. Estavam queimadas a fogo, estava realmente uma ruína só, a muralha derrubada, as suas portas estavam destruídas pelo fogo. O templo foi reconstruído, mas havia a cidade que estava uma destruição só, uma desolação. O povo estava em vergonha, em humilhação. E Neemias então, ele jejuou, ele orou, ele buscou, ele se entregou ao Deus dos céus, ele pediu o perdão do pecado pelo erro dele e do seu povo. Como ele deixou claro: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Então, olha só, ele deixou claro, alguns de forma até corrupta e vergonhosa contra ti, por não obedecer aos seus mandamentos e decretos. Então ele clamou, ele orou, ele buscou, como realmente o próprio Salomão deixou claro que quando Deus fechasse os céus, lá em 2 Crônicas 7,14, quando o próprio Salomão deu essa ordem, se você se humilhar, se você buscar, do céu Deus iria ouvir. E aqui Neemias estava orando e clamando e falando com Deus. Ele era apenas um copeiro do rei. Imagina então, um homem que estava apenas ali numa posição de poder experimentar o que o rei iria comer, mas se tivesse alguma coisa contaminada, alguma coisa também envenenada, esse copeiro perdia a vida
mas o rei não. Olha só a importância deste homem chamado Neemias, que era apenas um copeiro do rei. Ele experimentava os alimentos antes para poder realmente o rei comer, para que não tivesse nenhum tipo de problema com relação à comida para o rei, ou a bebida, enfim. E aqui no Neemias 2, dando continuidade, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, porque havia uma lei que todo copeiro, ou seja, as pessoas não pudessem estar perto do rei na sua presença, tristes, abatidos, enfim, tinha que estar sempre alegres, felizes, contentes. Mas o rei então viu que Neemias não conseguiu esconder realmente a sua desolação que ele estava com relação ao seu povo, sobre Jerusalém. E aí então o rei perguntou: essa doença, você não está doente, essa só pode ser uma tristeza, só pode ser do coração. E com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do seu agrado do rei e do seu servo, puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente também a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a sua viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que eu deixe passar até chegar a Judá, e também uma carta para Saf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército, de cavaleiros, que o rei enviou comigo. Olha só toda a benevolência do próprio Deus para com ele e como Deus honrou este homem. E Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção do fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido pelo fogo destruídas. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que ali iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam uma situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos recomeçar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Mas quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, o Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós.
nos desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Olha só como Neemias, um homem ousado, um homem cheio de força, de coragem, que levou realmente esse espírito ousado a este povo, ao qual esse povo foi encorajado a se levantar, a poder realmente fazer a diferença. Ele analisou, Deus já tinha colocado no seu coração tudo que ele iria fazer, como ele deu a planta ao Noé para construir a arca, como ele deu a planta a Davi para construir o templo. Então, eles tinham tudo conforme Deus ordenava, Deus dava direção, via na sua mente tudo conforme era para fazer, da maneira como tinha que ser feito, o tempo, a hora, o momento, como tudo. Deus é o que nos traz realmente a revelação e a direção. E quanto mais nós entendemos nisso, ainda que venham o Sambalate, ainda que venham o Tobias, ainda que venham o Gesem, para tentar parar a obra, como nós sabemos, Neemias, ele foi honrado, ele foi um homem forte, determinado, e ele reconstruiu essas muralhas, ele fez a diferença sobre Israel, sobre Jerusalém. É o que nós precisamos apenas crer, confiar, nós precisamos apenas estar dispostos a orar, a jejuar, a se entregar, a renunciar, tudo por amor ao nosso Deus, para que Ele venha realmente fazer a diferença sobre nós, porque se nós tivermos essa fé determinada a vencer qualquer batalha, qualquer dificuldade, qualquer situação, ainda que possa ter ruínas, ainda que possa tudo ser pelo fogo destruído, assim como estava aquelas ossadas, aquele vale de ossos secos, Deus mandou que o profeta declarasse e profetizasse sobre aquele vale, e assim se levantou um exército grande e extremo. E Deus pode fazer, Deus pode realmente ressuscitar, suscitar filhos de Abraão. Deus pode fazer milagres, maravilhas sobre nós. Nós precisamos apenas crer, confiar e saber que Deus é bondoso, Deus é misericordioso. A oração que foi feita, lembrando do passado. Se nós mente orarmos a Deus, buscarmos em Deus a resposta, ainda que sejamos infiéis, ainda que possamos ter pecado, errado, falhado com o próprio Deus, Deus se mantém fiel, Ele quer cumprir sobre nós a tua palavra. Então precisamos apenas entender isso, compreender e fazer conforme aquilo que lhe agrada. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, meu Deus, essa grande oportunidade, esse privilégio de poder realmente falar do teu amor, do teu poder, da tua palavra, meu Deus, das histórias bíblicas, das escrituras que nos ensinam, meu Pai, como devemos realmente depender totalmente do Senhor, da tua palavra, do teu poder, para nos ensinar a fazer conforme, Deus, a tua vontade, o teu querer. Porque o Senhor nos dá, meu Pai, a palavra, o Senhor nos traz a direção, o Senhor nos traz um mapa como devemos fazer, ó Santo Deus, como o Senhor fez com Noé, como o Senhor fez, meu Deus, com Moisés, como o Senhor fez, meu Deus, com cada um que tinha que fazer a obra, meu Deus, e o Senhor se manifestou, o Senhor operou milagres e maravilhas. Então eu creio que o Senhor vai fazer a diferença, meu Pai, sobre nós. Assim, meu Pai, eu quero sempre te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você receba essa paz, essa força, essa alegria, esse encorajamento de você fazer o melhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Quem precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, orações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Até mais vezes.